Olha isso aqui. Dificuldade de enxergar o erro da outra pessoa. Como é que alguém tem dificuldade de enxergar o erro assim de alguém? Então, por exemplo, você faz qualquer coisa comigo e eu não consigo perceber que aquilo foi uma falha, eu não consigo me proteger, porque eu não vejo isso como erro. Perigoso, né? Hoje eu vou falar sobre dependência emocional, então quer entender mais sobre isso? Vem comigo! A dependência emocional é um assunto muito importante quando a gente fala de saúde das emoções, até porque os relacionamentos demandam muitas emoções da gente e requer que a gente tenha essa área da nossa vida saudável para ter condição de construir relações saudáveis também. A dependência emocional ela pode acontecer em várias idades, em diversos tipos de relacionamento. Eu escuto com mais frequência entre dois tipos, dentro do relacionamento amoroso e também na relação de amizade. Se você, enquanto está aqui assistindo esse vídeo, está aí se perguntando se é ou não dependente emocionalmente de alguém, eu quero te convidar a assistir esse vídeo aqui até o final para te ajudar a tirar essa grande dúvida. Antes de entender mais sobre dependência emocional, é importante que você saiba que ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros de determinada forma. Nas nossas relações, a gente compartilha, troca afeto, ajuda, recebe ajuda. Então, eu não estou falando aqui de uma prepotência, de uma arrogância, né, de não precisar de ninguém. Na dependência emocional é diferente. A pessoa depende da outra emocionalmente, como se fosse uma sobrevivência emocional. Dá para perceber ali o traço de dependência emocional quando você considera a atenção e o cuidado de uma outra pessoa como algo essencial. Você não consegue ficar sem, você precisa disso para se sentir mais segura. Pensar na possibilidade de não ter mais aquela pessoa ali, ou então achar que algo pode ameaçar esse relacionamento, é algo que traz bastante preocupação para quem tem essa dependência. Então é importante você saber que essa relação, ela cresce para dentro. Não há ali possibilidade de incluir novas pessoas nesse relacionamento, encara qualquer outra pessoa como uma ameaça e a pessoa só vai se fechando cada vez mais dentro daquela relação. No primeiro momento, a pessoa pode achar que aquilo é uma coisa normal, saudável, né? Que é só um relacionamento que tem muita afinidade, que você gosta muito da pessoa, que tem muita admiração. Só que é muito importante que você saiba diferenciar quando essa amizade ou no relacionamento amoroso, essa admiração se ultrapassa a linha ali ou não. Se você está percebendo que não dá para ficar sem aquela pessoa de jeito nenhum, se dá aí essa sensação de ser o seu oxigênio emocional, isso não deve acontecer, porque se você se sente assim, já sinaliza uma grande característica de dependência emocional. Ser dependente emocionalmente de alguém tem a ver com a insegurança. Insegurança primeiro em você mesmo. Então, aquele sentimento de se sentir mais confiante individualmente, isso está bem fragilizado, o que faz com que você busque essa base emocional em outras pessoas. A dependência emocional ela pode acontecer em direção a uma pessoa específica, ou seja, você vai ali eleger alguém como mais importante, como alguém capaz de suprir as suas necessidades emocionais, ou então pode acontecer de você sempre precisar de alguém. Você não colocou ali especialmente uma pessoa eleita, mas você não consegue fazer nada sozinho. E acaba que você fica sempre dependendo emocionalmente de uma pessoa. Então, por exemplo, na área dos seus estudos, na faculdade, você tem uma pessoa ali que é essa sua base. Na família, você também elege uma pessoa. Então, você começa tendo várias pessoas em várias áreas da sua vida para ser esse suporte emocional, que muitas das vezes não é um suporte, é como se fosse uma verdadeira muleta, né? Que vai impedir você de crescer, de amadurecer, porque você não consegue romper com esse vínculo que pode ser bem prejudicial para você, se estiver acontecendo nessa intensidade. Em alguns casos mais graves, em que esse comportamento de dependência emocional aparece há muito mais tempo, né? Com muito mais intensidade, é possível até fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade dependente, que vão incluir outros sintomas também. Mas aqui nesse vídeo, os sinais que eu vou te falar não são suficientes para diagnosticar isso, então se você se identificar com todos, não significa que você tenha esse transtorno. Esses sinais apenas apontam que você já pode estar dentro de uma relação de dependência emocional e agora você pode buscar formas de conseguir sair desse tipo de relacionamento.
Bom, então agora eu vou citar aqui os 6 sinais que eu considerei mais importantes para te ajudar a perceber se você é dependente emocionalmente de alguém ou se você percebe esses sinais em alguém em relação a você, você também vai conseguir identificar se tem alguém aí dependendo muito de você ou até mesmo te sufocando emocionalmente. Primeiro sinal, necessidade de atenção. Na relação que ocorre essa dependência, essa necessidade de atenção é algo constante. É como se nunca fosse suficiente. Você quer estar com aquela pessoa e quer estar cada vez mais. E quando vocês estão separadas por algum momento, insistem ali em ficar em constante comunicação. Seja por mensagem ou por ligação, mas a pessoa fica sempre tentando se comunicar com a outra. E caso você não consiga ter a sua atenção ali também exclusiva, você pode se sentir muito frustrada por ter que dividir a atenção daquela pessoa com as outras ali em uma reunião, em um grupo que você está vivendo. Então a necessidade de atenção é algo importante de você perceber. Em alguns casos, essa necessidade de atenção fica tão evidente que te leva até a alguns comportamentos mais infantis. Quando você vê ali que não está tendo a atenção daquela pessoa, você pode começar se sentindo mal, né? Em alguns casos, pode até ter sensações ali, por exemplo, física, sentir uma dor ou alguma coisa assim, na tentativa mesmo de trazer a atenção e a preocupação daquela pessoa para você. Então é possível que tudo isso seja simulado e é possível até mesmo que você se sinta mal na realidade por perceber aquela falta. Então perceba aí como é sério essa questão da necessidade, pode trazer bastante prejuízo para as relações, porque a gente sabe que nenhuma pessoa é capaz de suprir a outra emocionalmente dessa forma. Ninguém vai conseguir dar conta dessa demanda. Então é muito importante que você busque formas aí de resolver isso através de você. Segundo sinal é o ciúme. O ciúme é um sentimento aí bastante complexo, né? Tem a ver com posse e também com se sentir ameaçado. O ciúme em uma relação de dependência pode trazer bastante conflito e nem sempre dá para disfarçar. Em alguns casos, quando a relação de dependência emocional acontece dos dois lados, ou seja, a pessoa aqui depende da outra, então vou dar um exemplo de duas amigas. Então a Maria depende da Joana e a Joana também sente que depende da Maria. Nesses casos, pode acontecer do ciúme ser algo usado ali na relação. Como assim? A pessoa começa a provocar ciúme na tentativa de verificar os afetos do outro. Então faz ali uma provocação, usa o ciúme ali no jogo dessa relação de dependência, entendeu? Então a pessoa começa a jogar, faz uma provocação ali de ciúme só para verificar se a outra pessoa ali tá preocupada e tal. Aí depois aquele assunto de ciúme acaba, já resolveu, né? Até porque nada pode ameaçar aquele relacionamento. Então surgem aí essas provocações intencionais só para verificar se a outra pessoa tem ciúme mesmo. Então a pessoa usa ali o ciúme só de forma estratégica em alguns momentos. Terceiro sinal, permissão ou licenças. Nesse caso aqui é quando a pessoa, quando vai tomar uma decisão, ela pede permissão, ela pede ali uma licença para outra pessoa. No primeiro momento, você pode achar que você está apenas pedindo um conselho para te ajudar a decidir melhor, mas na verdade não. Você precisa que aquela pessoa que você é dependente emocionalmente autorize aquilo que você vai fazer. Assim, você vai ter certeza de que você estará sendo aprovada por aquela pessoa. E caso aquela decisão que você quer tomar, aquela escolha, não for do agrado da outra pessoa, você vai abrir mão facilmente, porque o mais importante ali é agradar a outra pessoa, é não desapontar, é não contrariar, porque você não quer nada ameaçando ali os afetos dela na sua direção. Então você está sempre concordando, se tiver que alterar os seus planos para que isso fique bem, você vai alterar. Então pedir licença, pedir permissão para o outro, disfarçado ali de conselhos, e esses conselhos vão acontecendo em excesso, tá? É um outro sinal também importante para você observar. Quarto sinal, a perda de interesse por outras relações. É possível que essa relação de dependência ali fique tão intensa, como eu falei no começo do vídeo, a pessoa se fecha naquele mundinho, naquela relação. Então, se for numa relação amorosa ou numa relação de amizade,
você vai se fechar para outros relacionamentos. Você pode se afastar mais das outras amigas, você pode se afastar completamente de todas as amigas, se for o caso da dependência ser de um relacionamento amoroso. Então você começa a evitar mesmo, perde a graça, você não quer estar mais com outras pessoas, porque só aquela que importa para você. Aquela pessoa única parece que supre todas as suas necessidades, mesmo que essas necessidades pareçam meio infinitas de ser ali supridas, mas você continua ali na tentativa de ser totalmente preenchida através daquele único relacionamento. Então tome cuidado com esse sinal, porque se isolar de todas as relações para focar apenas em uma é algo que vai trazer bastante dificuldade para o próprio relacionamento. Na dependência emocional, a relação fica tão intensa que ela se transforma em um cativeiro emocional. Então é importante que você saia desse cativeiro, que você não se permita se envolver, se fechar dessa forma em um único relacionamento e se abra também às outras possibilidades. O quinto sinal é esforço para agradar. Você quer constantemente agradar a outra pessoa. Você até consegue fazer mudanças em você, no seu jeito de ser. Se você tiver que mudar porque a outra pessoa pediu, você vai fazer. Se você até tiver que mudar algo na sua aparência por causa daquela pessoa, você também vai fazer. Isso é um sinal bem significativo de dependência emocional. Mais do que essa disposição toda aí para mudança, aqui também nesse esforço para agradar, você pode até se envolver ali em gestos e carinhos desproporcionais àquela relação. Você pode acabar comprando presentes em excesso para aquela pessoa. Você quer sempre ali agradar. E fazer isso faz com que você se sinta mais segura, sente que a pessoa está ali mais perto de você. É como se você pensasse, quanto mais eu agradar, mais garantido eu tenho o afeto, o amor daquela pessoa comigo. E a gente sabe que se tratando de relacionamento não há garantias. Esse comportamento ele vai ser muito mais nocivo do que saudável e pode sim trazer a sensação de que está sufocando a relação. E o sexto sinal é dificuldade de enxergar o erro da outra pessoa. Esse é um sinal muito importante que você deve agora ter bastante atenção. Essa dificuldade é porque ocorre ali uma distorção na sua percepção quando observa aquela pessoa. Então é comum você pegar leve ali com o erro da outra pessoa, você nem acha que ela falhou, né? Você tem muita dificuldade de perceber a outra pessoa ali cometendo alguma falha. E caso ela tenha cometido algum erro que não dê para não ver, você vai ter justificativas ali prontas, tá? Para oferecer, para compreender. Então você fica com um olhar muito compreensivo para aquela pessoa. E por que eu falei que isso é algo muito importante? Porque isso pode abrir brechas para que você entre em relacionamentos também abusivos, nocivos. Então imagina, você não consegue perceber o erro de alguém com você. Então alguém está sendo tóxico com você, está sendo nocivo com você e você está sempre ali passando pano para essa pessoa, justificando os erros daquela pessoa, né? Então, olha como isso é perigoso. Te mantém muito mais desprotegido nas suas relações. Então fique atento a isso, tá? A admiração ali que acontece na relação de dependência, ela é tão grande que cega, né, a pessoa a ponto dela não perceber as falhas. Cabe aqui ressaltar uma coisa também. A pessoa que é dependente emocional, ela pode sim ter comportamentos tóxicos e nocivos a uma outra pessoa, até pelo sentimento ali de desespero, o medo de perder, né, e acabar tendo atitudes mesmo prejudiciais a outra pessoa. Então, ser dependente emocionalmente de alguém não te coloca somente como vulnerável para sofrer em relacionamentos, né, de uma forma mais como vítima, mas também te leva a ser alguém prejudicial na vida de outra pessoa, fazendo você ter atitudes impulsivas que trazem sim prejuízos à vida da outra pessoa. Então é importante você ficar ligado para não se envolver nessa montanha-russa aí de emoções que a dependência emocional ela traz. Bom, não é uma tarefa fácil romper com a relação de dependência emocional, mas para você conseguir fazer isso, você deve investir em dois pilares fundamentais, que é a autoestima e a responsabilidade. Esse é o caminho da liberdade emocional
emocional. Uma autoestima fortalecida vai te dar maiores condições de ter relacionamento saudável. Você não vai ter o outro como a sua base emocional. Você não vai fazer a outra pessoa de muleta e você vai conseguir se sentir segura e capaz. As suas escolhas e as suas decisões vão ser bancadas, sustentadas ali por você com autenticidade. Então isso é o fruto de uma autoestima fortalecida e vai fazer toda a diferença na sua vida. E a gente não pode esquecer também da responsabilidade. Essa responsabilidade a gente pode chamar de autorresponsabilidade. É o compromisso que você tem com você, de você se sentir a principal pessoa responsável por dar conta das suas demandas emocionais. É você que corre atrás disso e as outras pessoas são apoios, é um suporte, tá? É aquela ajuda mútua que eu mencionei lá no começo do vídeo, porque ninguém é autossuficiente, nem prepotente que não precisa de ninguém. Mas quando você tem uma autoestima fortalecida e o conceito de autorresponsabilidade bem consolidado, você não vai transferir a sua responsabilidade emocional com você para outras pessoas. Então eu quero te encorajar a buscar formas de fortalecer cada vez mais a sua autoestima e também a sua compreensão sobre responsabilidade para que você tenha essa sensação incrível que é a liberdade emocional. Assim você não vai entrar em furada de cativeiro nessas relações que é a dependência emocional. E se você quiser aprender mais sobre esse conteúdo, como fazer isso, eu te convido a me seguir lá no Instagram. Eu posto conteúdos diariamente sobre esse tema. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos que saem toda semana e a gente se vê no próximo vídeo.